Olá, intensivistas! Neste nosso encontro, vamos falar um pouco sobre um evento muito corriqueiro e importante que acontece com os nossos pacientes no ambiente de unidade de terapia intensiva ou mesmo na sala vermelha aí das nossas unidades de emergências. Que patologia é essa? Que evento é esse que acontece com esse paciente? Vamos falar um pouco sobre as alterações ou os distúrbios ácidos-base. Super importante neste momento que estamos vivendo e super importante para a equipe de enfermagem ter uma noção não baseada em números, sim na enfermagem baseada em evidências. Então é justamente analisar o paciente, fazer essa avaliação beira-leito e concomitantemente analisar os valores ali que são descritos nessa gasometria arterial, né? Para analisar, para ver esses valores gasométricos, nós temos inicialmente que saber de algumas particularidades, né? Sobretudo, vamos falar sobre os valores de referência. Neste primeiro vídeo, nesse nosso primeiro encontro, vamos falar sobre a acidose e a alcalose metabólica. Então, existe dois parâmetros importantes que nós temos que focar antes da análise dessa gasometria e, consequentemente, da avaliação beira-leito ali do meu paciente, que são os valores de referência do pH, o potencial de hidrogênio, e os valores de referência do bicarbonato de sódio, super importante aí, que é a nossa principal base aí nesses distúrbios aí que são evidenciados por esses clientes aí, esses pacientes neste ambiente de terapia intensiva ou, como eu disse, em salas vermelhas, né? Pacientes entubados, pacientes que chegam em ventilação mecânica ou que é instalado esse tubo orotraqueal, e a equipe de enfermagem precisa estar atenta porque alguns sinais e sintomas vão ser evidenciados para a gente analisar essa gasometria arterial. Então, para falar em acidose e alcalose metabólica, nós vamos ter o parâmetro aí do pH, que compreende em valores de 7,35 a 7,45. Valores abaixo de 7,35 nós vamos ter um cenário de acidose, e valores acima de 7,45 nós vamos ter aí um cenário de alcalose metabólica. Estamos falando aqui. E o bicarbonato de sódio? O bicarbonato de sódio, nós vamos ter valores de referência aí de 22 a 26 miliequivalente por mol. Ou seja, valores abaixo de 22, eu vou ter também uma situação de acidose. Valores acima de 26, eu vou ter também um cenário aí de alcalose metabólica. A primeira coisa que temos que ter em mente é que não é só números. Esses números, eles querem nos dizer algo importante e a equipe de enfermagem precisa estar atenta aí junto com a equipe multidisciplinar, né, tanto como o médico assistente como a fisioterapia, para tomar condutas que venham prevenir a evolução de um quadro aí de um prognóstico ruim desse nosso paciente. Como nós vamos fazer isso? A partir do momento que eu vejo que esse paciente ele tem um perfil, né, que venha a ter essas alterações, um paciente crítico e que venha ser internado por alguns desses fatores aí, ou seja, uma patologia renal, dando como exemplo, a gente já tem que ligar o sinal de alerta. Então, analisando a parte metabólica, nós temos que ter em mente que o principal órgão que nós vamos analisar nesse cenário é o nosso rim, o sistema renal. E é super importante, além dos valores do pH e do bicarbonato,
nós também estarmos atentos à função renal desse paciente aí na hora da solicitação médica, quando vier os valores, sobretudo de ureia e de creatinina. E como é que eu vou me encontrar esse paciente nesse meu cenário lá, na beira-leito da unidade de terapia intensiva? Esse paciente que pode estar desenvolvendo um quadro de acidose metabólica, basicamente vai ser esses pacientes que têm uma insuficiência renal crônica ou agudizada, ou aguda, né? Pacientes, sobretudo, que tenham diabetes do tipo 1, super importante quando a gente ver esse paciente, que a gente faz a admissão e na nossa avaliação, nós atentarmos justamente na prescrição de enfermagem, fazer esse dextro aí, análise do HGT, de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, de 2 em 2 horas, de acordo com o protocolo de sua unidade. O importante é que esses valores, eles têm que ser aferidos e computados. Valores acima de 400, valores acima, na verdade, dos valores normais, aí os protocolos já começam a fazer insulinoterapia a partir de 200, né? E a gente já vai fazer o protocolo, mas se atentar à evolução desses valores. Ou seja, eu tenho um paciente que ele começa a ter um dextro aí de 300, 350, 400, e aí acima disso existe o protocolo de 10 unidades internacionais de insulina regular. Só que somente esse protocolo às vezes não é suficiente se eu tiver um comprometimento renal, um comprometimento metabólico desse meu paciente. Então, qual é o cenário que eu devo encontrar aí? Ou a solução de insulinoterapia, se ele vem mantendo, porque a partir desse momento que eu tenho um diabético do tipo 1, nós precisamos lembrar que a principal complicação do diabético tipo 1 é a cetoacidose diabética, que vai justamente liberar corpo cetônico na corrente sanguínea. Então, qual o cenário que eu vou ter? Um paciente com uma acidose metabólica. Se o meu pH estiver abaixo de... Quando eu pego a minha gasometria, essa análise gasométrica vai ser super importante. Como é que vai vir esse paciente renal, esse paciente que tem diabetes tipo 1, já evoluindo ali com um quadro de hiperglicemia constantes e fazendo o protocolo, realizando a terapia venosa de insulinoterapia não sendo suficiente, a gente já tem que analisar essa gasometria partindo do princípio que eu posso ter um paciente evoluindo aí para uma acidose metabólica, um pH abaixo de 35. E como vai estar esse bicarbonato? Pulo do gato, super importante você entender, porque essa mesma retórica não é verdadeira para o ácido carbônico. No caso do bicarbonato, ele é diretamente proporcional ao pH. O que é que eu quero dizer com isso? Se o pH estiver abaixo de 7,35, referenciando uma acidose, neste caso, o componente renal aí é o bicarbonato de sódio, o bicarbonato tende também a estar abaixo dos valores de referência, ou seja, abaixo de 22. Então, quando eu pego essa gasometria, eu já vou ter esse cenário. E o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho um paciente que ele pode estar apresentando ali uma alcalose metabólica, quais são os quadros que pode evidenciar isso? O paciente que tem vômitos constantes. Ora, o nosso suco gástrico, ele é ácido. Então, quando você está num cenário que o paciente sempre está vomitando, você já tem que se ligar, porque na análise gasométrica, eu posso ter a presença de uma alcalose metabólica, ou até na correção de uma acidose, ou seja, bicarbonato em excesso pode causar também uma alcalose metabólica, ok? Isso é importantíssimo para nós
para a equipe de enfermagem para analisar o paciente e não só os números evidenciados pela análise gasométrica. Forte abraço, estuda que a vida muda.